sei se vai ser boa tarde ou boa noite, mas o meu nome é Heloísa Starling, eu sou professora da UFMG e queria falar um pouco para vocês sobre a democracia, golpe e populismo, para que nós possamos ter umas ferramentas para pensar a contemporaneidade, né? O tempo que nós estamos vivendo, que não é exatamente um tempo muito fácil para nós, né? Então, se a gente for lá atrás e pensar assim, olha, o que é comum aos nossos pensadores intelectuais durante décadas foi projetar o Brasil. Projetar o Brasil foi, assim, por décadas, o objetivo de um grupo muito grande de pensadores no Brasil e de intelectuais e de artistas, né, que articularam reflexão e ação, cultura e prática, tentando projetar uma ideia de Brasil para o futuro, né? A nossa cultura, pelo menos desde o século XIX, ela irradiou discursos sobre pertencimento, sobre projetos de desenvolvimento e, em comum, mesmo que com caminhos diferentes, fazer a ideia era que nós precisamos pensar o futuro e fazer do futuro algo efetivo e não apenas projetivo. E isso alimentou o nosso campo cultural e o nosso pensamento também no século XX. Na primeira década do século XXI, nós dobramos a aposta. Quer dizer, quando começou o século XXI, era impossível nós imaginarmos o Brasil e o seu futuro fora de um jogo de força dentro da América Latina, né? Como é que todo mundo imaginava, então, o quê? Como é que nós não vamos pensar o Brasil como um sonho aberto numa América Latina que está em transformação, né? Essa foi, ao longo do tempo, então, essa é a nossa grandeza não realizável, para lembrar uma análise do Antônio Cândido, né, que gera um movimento de planejar, projetar e sonhar incessantemente o Brasil que nós queremos, um país desejado, mas que, paradoxalmente, nunca ocorre. É como se na voragem desse movimento entre sonhar o futuro e o futuro não acontecer, né, nós não somos nem presente nem passado. Nós somos sempre uma visão de futuro, né, um país que a gente está projetando no futuro. A canção popular, por exemplo, vai ser mestra em fazer essa projeção, né? E a canção popular é um dos melhores meios através dos quais a gente pode interpretar o Brasil e conhecer o país, né? Pensa, por exemplo, na canção do Belchior, Como Nossos Pais, quando ele diz: o novo sempre vem, né? Ou pensem no Vandré, quando faz a canção Porta-Estandarte, quando ele diz: um dia que vem vindo e que eu vivo para cantar, né? Pensem no Chico Buarque, quando ele diz: amanhã vai ser outro dia, né? Vão pensar também no Edu Lobo e no Capinã, numa canção bonita que apontei, quando ele diz assim: certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar, né? E o Caetano, quando ele faz a declaração: a bossa nova é a promessa de felicidade que o Brasil deve ao mundo. Então, veja que a canção é um dos lugares importantes da gente conhecer o Brasil e projeta essa expectativa de um futuro para o nosso país, né? Isso é um problema, porque um Brasil projetado no futuro, ele serve para redimir a nossa história, né? É como se o país do passado, o país escravocrata, o país que tem uma sociedade, que engendrou uma sociedade autoritária, violenta, hierárquica, como se isso fosse mera contingência, né? O futuro, além de ser especulativo, ele está repleto de otimismo e repleto de promessa. Então, é uma questão de tempo. Nós estamos condenados a fazer parte das grandes nações do mundo. Tem uma coisa que era interessante prestar atenção também, que, ao mesmo tempo e curiosamente, a literatura brasileira trabalhou pouco essa questão de pensar o Brasil, né? Ela se empenhou muito pouco em
pensar um possível futuro no Brasil. Tá? Os autores que se dedicam a essa ficção científica, ou seja, a construir obras especulativas ou então projeções distópicas, são quem? Por exemplo, Inácio Loyola Brandão, com o livro, com a trilogia dele, Dessa Terra Não Vai Sobrar Nada, a não ser o vento que sopra como ela, que sopra sobre ela, ou o outro livro dele também nessa chave, que é Não Verás País Nenhum. Né? Mais atrás, o J.J. Veiga vai fazer uma projeção distópica no livro que chama A Sombra dos Reis Barbudos. Né? E, mais recentemente, o Joca Terron, A Morte e o Meteoro, e vários autores que fizeram Corpos Secos. Né? Mas, fora essa turma, os nossos infinitos, se a gente voltar na literatura, eles, a serem descobertos e a serem explorados, eles têm a ver com o passado. Reparem, a memória, né? A nossa literatura aciona a memória, Machado de Assis, Lima Barreto, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Pedro Nava, ou a origem, o Drummond, em Minas, João Cabral e Pernambuco, Érico Veríssimo e o Rio Grande do Sul. Né? E se a gente prestar atenção também, o nosso universo desconhecido não é o espaço sideral na literatura. Os nossos infinitos têm a ver com a terra, é o interior, é a floresta e, mais especialmente, é o sertão. Né? O sertão é a nossa melhor expressão de infinito, ao mesmo tempo o abismo do desconhecido e a fronteira aberta, o potencial da liberdade e o risco da barbárie. Isso vai aparecer em Graciliano, Vidas Secas, vai aparecer em Guimarães Rosa e vai aparecer no que dá origem a isso, Euclides da Cunha, nos Sertões. Né? Então, talvez a nossa encruzilhada hoje no Brasil seja essa. Né? Existe a possibilidade do futuro ter chegado. Se nós assistirmos e ser mais distópico e desprovido de esperança do que nós imaginávamos. Se nós pensarmos em 2 filmes mais ou menos recentes, Divino Amor, que é um filme de 2019, e Branco Sai, Preto Fica, que é um filme de 2014, a gente vai ver que os 2 filmes apresentam uma perspectiva muito precisa do momento que nós estamos vivendo. Né? O futuro chegou. Ele tem cara reconhecível e uma forma política nova. A miséria e o experimento totalitário são o futuro. Isso está em Inácio Loyola Brandão, não verás, dessa terra nada vai sobrar, e isso está nesses 2 filmes. Nós podemos pensar que Divino Amor é uma ficção científica, e eu diria que Branco Sai, Preto Fica é um filme de terror. Mas eles estão vendo o Brasil hoje dizendo, olha, e se o futuro tiver chegado? Né? Um crítico importante, que é o Mário Pedrosa, um pensador importante também, ele dizia que o passado não pode ser fatal aos brasileiros. Né? Mas o problema é que talvez o futuro possa. Né? Esse Brasil que nós estamos vendo hoje, ele está embutido já na obra do Zé Rubem Fonseca, por exemplo. Tá? Tem um personagem, vou citar só um personagem, e aí eu estou provocando todo mundo que está assistindo para ver os filmes, ler os livros, e ver se faz sentido ou não. Né? Mas esse personagem do Zé Rubem Fonseca, que está no conto Intestino Grosso, que foi publicado em 1975, ele vai dizer o seguinte para nós, e eu cito o personagem. Olhem se o Brasil de hoje não está embutido, o Brasil de Bolsonaro não está embutido na obra do Zé Rubem Fonseca. Diz o personagem, eu estou escrevendo sobre pessoas empilhadas na cidade, enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado. Estamos matando todos os bichos, nem tatu aguenta. Várias raças já foram extintas. 1 milhão de árvores são derrubadas por dia. Daqui a pouco, todas as jaguatiricas vão virar tapetinho de banheiro. Os jacarés do Pantanal vão virar bolsa.
e as antas foram comidas nos restaurantes típicos. Aquele restaurante em que o sujeito vai, pede capivara ao termidor, prova um pedacinho só para contar depois para os amigos e jogar o resto fora. E aí diz o personagem do Zé Rubem Fonseca, não dá mais para Diadorim. Né? Teve uma mudança acontecendo no nosso país, ou seja, algo deu errado no nosso projeto futuro. É isso que o Zé Rubem Fonseca está dizendo lá em 1975. Né? Como é que nós vamos entender o saldo negativo de um país onde as chances de desenvolvimento e de modernização política, instituições sólidas, liberdade, igualdade e bem-estar social, elas são reais, mas o resultado fica aquém do desejado. O que é que, por que está tudo dando errado? Né? O que foi que deu errado no nosso projeto futuro? Né? O que dá errado no Brasil, mesmo quando são concretas as nossas chances, como no início do século XXI, de superar a miséria, modernizar uma sociedade profundamente desigual e garantir as formas de aprofundamento da cidadania. O que aconteceu com o Brasil? Se nós voltarmos ao início do século XXI, nós vamos reparar o seguinte, que o Brasil se abre ao século XXI numa expectativa eufórica de que finalmente nós assentamos a nossa experiência democrática. Né? Então, pelo menos até 2014, qualquer indicador que os cientistas políticos quiserem usar para medir a qualidade da democracia em um país, os indicadores comparativos, procedimentais ou históricos, vão confirmar que escolhas sensatas tinham sido feitas no país e o Brasil dispunha de um sistema político democrático recente, mais forte, mais fortalecido e razoavelmente consolidado. Vou dar um exemplo, né, ou dois. Por exemplo, durante os últimos 20 anos, os dois principais partidos políticos, o PSDB e o PT, se revezaram no governo. Firmou-se o entendimento no Brasil de que a autorização popular por meio do voto é o único caminho legítimo de acesso ao poder político. As eleições ocorreram regularmente, não existiram problemas nem para a transmissão de poder, nem na aceitação do resultado eleitoral, a não ser em 2014, quando o Aécio Neves quebra com a regra democrática. Né? Aliás, se vocês repararem, vão acontecer mais transmissões de poder entre 1985 e 2015 do que em qualquer outro período da nossa história republicana. Tem mais, né? Pensem, as políticas públicas que foram adotadas pelos governantes nesses últimos 20 anos passaram pelo crivo eleitoral, todas elas, inclusive as que levaram à redução da desigualdade e da pobreza. O catálogo de direitos, sobretudo se nós pensarmos os direitos civis, ele foi consideravelmente ampliado. E a democracia gerou efeitos importantes para a definição de uma política econômica que permitiu ao país estancar a hiperinflação, reorganizar as finanças públicas e garantir a estabilidade da moeda. Tudo isso que eu citei aqui aconteceu no curto prazo de 30 anos. E os brasileiros, então, aparentemente, estavam encarando o futuro com muito otimismo. E algo deu errado na nossa proposta de futuro. Né? Aliás, se nós repararmos bem, inexiste uma visão e um projeto de Brasil hoje. Pela primeira vez na história, o Brasil não tem uma imaginação do futuro. Em 17 de março de 2019, em Washington, o Jair Bolsonaro deixou claro que conceber um plano para o Brasil não faz parte do propósito do seu governo. Eu cito o Jair Bolsonaro: o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos é que desconstruir muita coisa. Ele diz isso num jantar em Washington para as autoridades brasileiras e os convidados norte-americanos. O governo sabe exatamente o que ele quer e a desconstrução tem método hoje no Brasil. Existe hoje no Brasil uma conjunção e uma complexidade de crises que é nova, também na nossa história republicana, porque ela combina saúde, meio ambiente, economia, educação e política. Falta a crise social só. Né? E
ao mesmo tempo que nós estamos vivendo essa crise, está em operação um mecanismo que está corroendo de dentro para fora as instituições democráticas e as unidades vitais da máquina pública. As agências e as instituições estão sendo erodidas uma a uma. E como nenhuma instituição democrática se defende sozinha, diante de uma sociedade que tem se comportado de maneira complacente, as alternativas não são boas. As instituições podem se apequenar, as instituições podem entrar em paralisia, as instituições indefinidamente, as instituições podem, no limite, se comportarem no sentido oposto àquele para o qual elas foram criadas. Não tem paralelo histórico. Isso é novo na história do Brasil. E o que é mais importante, até 2018, nenhum governante na nossa história republicana que tenha sido legitimamente eleito se aproveitou da chegada ao poder para degradar o sistema político, para minar a ordem democrática e para erodir as instituições de dentro para fora, uma a uma, até obter o colapso final ou não, né? No Brasil republicano, na nossa história, o experimento democrático ele só desmoronou pela força de golpe de Estado. A novidade é essa, né? E cabe lembrar, bem-sucedidos ou fracassados, os golpes de Estado foram frequentes na paisagem política do Brasil no século XX. O que é um golpe de Estado, né? Num golpe de Estado não tem nenhuma corrosão gradual e silenciosa da democracia, não. O golpe de Estado é uma ação que é desfechada de fora para dentro do Estado, desaloja ilegitimamente o governo pela violência ou pela ameaça do uso da violência. Os protagonistas de um golpe de Estado, eles participam, de alguma maneira, do sistema político, e eles dispõem de bases institucionais de poder. Funcionários podem ser funcionários públicos de alto escalão, podem ser militares, podem ser parlamentares, né? Eles têm base institucional. E o objetivo de um golpe de Estado é promover uma mudança institucional radical com o propósito de alterar e redistribuir o poder para conseguir obter o controle político do país. E golpes de Estado agem rápido. Para dar certo, precisa agir depressa. Os golpes são intervenções radicalmente ilegais para derrubar tudo. Transgredir o ordenamento jurídico e político, romper a Constituição, invalidar a legislação em vigor. E, de preferência, eles devem se resolver no espaço de poucas horas. O golpe de 64, por exemplo, em 2 dias, não foi em horas, mas levou 2 madrugadas para se resolver, né? Eles também não podem, ainda conceituando os golpes de Estado, eles também não podem deixar que a população tenha dúvida de que ocorreu um evento inequívoco, né? E que foi transposta a linha que separa a legalidade do arbítrio. Então, um golpe de Estado, ao contrário do que está acontecendo, ele não visa travar uma batalha surda e permanente contra as instituições democráticas. Ao contrário, ele tem que ter eficiência técnica, rapidez de execução, cálculo de custo-benefício e capacidade estratégica para agir de uma vez só. Um golpe de Estado não precisa ser militar. Essa é só uma modalidade de golpe de Estado, né? A série de golpes, no caso brasileiro, a série de golpes que atravessa a nossa história republicana é o resultado mais vistoso da interferência dos militares na vida pública nacional. Mas não necessariamente na história do mundo a gente precisa dos países europeus, ou mesmo, principalmente dos países europeus, nós não precisamos pensar num golpe de Estado sendo um golpe exclusivamente militar, né? No Brasil, sim, a série de golpes ela sempre tem a presença militar. Os 2 primeiros golpes saem de dentro dos 2 primeiros governos republicanos. Os ocupantes do poder suspenderam o funcionamento das instituições democráticas. O primeiro é o Deodoro da Fonseca, que era marechal de campo, a patente que um general recebia
quando esteve em ação na guerra, no caso de Deodoro, a Guerra do Paraguai, e ele foi eleito, por via indireta, o primeiro presidente da República do Brasil. O Deodoro se autonomeou generalíssimo das Forças Armadas Brasileiras. Em novembro de 1891, com 2 decretos, ele dissolveu o Congresso Nacional e declarou o estado de sítio. O golpe foi esse. A oposição foi enorme, as oligarquias regionais votaram para quebrar, e no meio dos militares teve oposição. Uma parte da Marinha se revoltou, a primeira revolta da Armada, e vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. O golpe leva 2 semanas, Deodoro vai renunciar, o golpe fracassa e Deodoro renuncia em 23 de novembro de 1891. O vice do Deodoro, Floriano Peixoto, era outro marechal. E ele assume como vice-presidente e engaveta a Constituição no dia da posse. O golpe também é esse. Ele jamais convocou as eleições presidenciais que estavam previstas para se realizar 2 meses depois, por conta da renúncia do Deodoro. E ele sabia, Floriano sabia exatamente o tamanho da ilegalidade que ele estava cometendo. Ele só assinava documento com o título de vice-presidente da República. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Vai ser preciso uma nova revolta da Marinha, a segunda revolta da Armada, em 13 de setembro de 1893, que vai forçar o Floriano Peixoto a aceitar um acordo. E aí, então, são realizadas as primeiras eleições diretas para presidente da República, em 1º de março de 1894. Prudente Moraes, o primeiro civil, vai ser eleito presidente da República. A era dos golpes no Brasil vai se encerrar, então, na prática, 87 anos depois da eleição do acordo de Floriano Peixoto, em 12 de outubro de 1977, em plena ditadura militar. O presidente da República, o general Ernesto Geisel, vai demitir o ministro do Exército, que é o Silvio Frota. O ministro do Exército reage e vai acionar os dispositivos para dar um golpe dentro da ditadura militar. Ele divulga um manifesto que é intitulado Aos Meus Comandados, convoca uma reunião do alto comando, traz para Brasília os comandantes dos 4 exércitos. E qual que é o plano do general Frota? Ele supôs que ele ia receber apoio na reunião do alto comando que ele estava convocando, que ele receberia o apoio dos comandantes de tropa, depunha o presidente da República e assumiria o controle do país. Deu errado, deu tudo errado. O golpe foi derrotado provavelmente porque, entre outras coisas, porque o general Geisel conhecia o comportamento dos generais e manobrou para impedir a reunião do alto comando. Geisel sabia o que é um golpe de Estado, porque naquele ano, 1977, ele estava completando meio século de participação nas desordens e intervenções militares que Geisel participou. Então, ele sabia bem como dar um golpe, como neutralizar um golpe. Eu acho que é possível ou não que o Brasil tenha se livrado desse tipo de ameaça, mas se nós repararmos, entre 1893 e 1977, o país enfrentou 10 tentativas de golpe militar, sem contabilizar os levantes, as rebeliões e os motins que vieram dos quartéis. Bem-sucedidos foram 2, e ambos seguiram à risca a receita golpista. Um complô bem-sucedido, o acordo entre grupos militares e civis, o uso da farta propaganda ideológica para garantir a legitimidade e uma dose de exibição de força. Em seguida, um ataque fulminante. O primeiro golpe bem-sucedido aconteceu em 1937 e resultou do acerto entre Getúlio Vargas e as Forças Armadas. Os generais queriam um exército moderno, com armas e com a indústria. Em troca, eles dariam a Vargas apoio militar para o golpe e sustentariam a ditadura. No dia 10 de dezembro, Getúlio Vargas cercou o Congresso Nacional, mandou os membros do Congresso para casa, julgou a polícia militar na rua,
impôs uma nova Constituição no Brasil e batizou o Estado Novo. Não foi disparado, mal foi disparado um tiro, né? O segundo golpe vitorioso aconteceu em 1964 e, como eu disse, precisou de 2 madrugadas para se concretizar. Em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho, que é o comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora, atropelou a linha de frente da conspiração que pretendia derrubar o governo João Goulart e desceu sozinho de Juiz de Fora, com a tropa, em direção ao Rio de Janeiro. O plano era tomar de assalto o Ministério da Guerra e depor o presidente da República, né? Isso era uma típica quartelada, né? Assustou os outros conspiradores e precipitou o golpe de 64. O plano original do golpe era outro. A movimentação de tropa ia ter início em São Paulo, ela ia ocorrer provavelmente na noite de 10 de abril, e ela dependia ali da finalização das costuras da conspiração entre empresários e os principais comandos militares. Não dava mais tempo e os comandos do Exército se moveram, então, para sustentar a quartelada do nosso general Olímpio Mourão Filho. E, na madrugada de 2 de abril, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, convocou uma sessão conjunta, secreta, do Congresso Nacional e declarou vaga a presidência da República. O presidente João Goulart estava em Porto Alegre é território brasileiro e, portanto, ele estava em pleno exercício dos seus poderes. A presidência o golpe é esse, a presidência não estava vaga. E a decisão não tinha a menor sustentação legal, né? Os protestos de deputados, inclusive do Tancredo Neves, foram veementes, né? Contam que o Tancredo Neves avançou para a mesa, gritando canalha, canalha, e se ninguém segurasse, ele esbofetear o Auro de Moura Andrade. E o Auro de Moura Andrade não titubeou, ele cortou o som, desligou a luz do Congresso e consumou o golpe de 64. Então, essa é a diferença. Quer dizer, o que o experimento democrático brasileiro está passando hoje é um teste inédito, né? Por quê? Porque está avançando gradualmente, mas com uma boa dose de sucesso, o desgaste das instituições democráticas, bem como a demolição das agências de regulação, os mecanismos de governança e o sistema de freios e de contrapesos do país, né? Erodir as instituições democráticas de dentro para fora é uma novidade no experimento brasileiro, mas não é um procedimento exclusivo no Brasil, tá? Provavelmente, esse procedimento se materializou pela primeira vez na eleição do Viktor Orbán na Hungria, como presidente da Hungria, em 2010, né? E lá na Hungria está em ação até hoje. Ele começou perseguindo jornalistas, professores e artistas. Vai crescer de forma muito rápida, principalmente quando assume uma postura discriminatória e xenófoba contra os refugiados e contra os imigrantes do sul da Europa e do Oriente Médio. Não provocou nenhuma mudança abrupta, tá? Ele vai absorvendo e dissolvendo, o movimento é esse. Ele absorve e dissolve tudo que toca, né? As instituições, a legislação, as formas de solidariedade social, as agências de governo, o catálogo de direitos e os padrões de justiça. As pessoas custaram a perceber o que estava acontecendo e, no final, aquilo que era a próspera democracia húngara começou a desmontar, né? Isso significa, a partir do Orbán, a partir da Hungria, a gente pode ver que tem um novo tipo de liderança política que está emergindo no nosso tempo contemporâneo, né? São lideranças políticas que vão ascender ao poder num tempo muito peculiar, né? Que é esse momento de transição conturbada entre o século XX e o século XXI, e cujas marcas
pelo que dá para perceber, são essa velocidade muito rápida de mudança, né, como se o tempo tivesse acelerado, e esse futuro imprevisível, nós não sabemos amanhã. Né? Em geral, a ideia de populismo como uma forma política vai definir a forma de fazer política e a forma específica do discurso político desse tipo de liderança. Né? Esse populismo, esse tipo de liderança, ele vai se revelar por inteiro em 2016. Por quê? Porque no mês de maio de 2016, o Rodrigo Duterte vai ser eleito presidente das Filipinas. Em junho, para enorme surpresa dos analistas políticos, o eleitor do Reino Unido decidiu dar as costas à União Europeia. Em novembro, a vitória de Donald Trump confirmou que a ameaça era muito grave. Né? Os Estados Unidos tinham eleito um presidente com vocação para autocrata, incapaz de respeitar os limites da sociedade democrática. Reparem que todas essas lideranças elas são legitimamente eleitas a bordo de coalizões políticas muito amplas, mas difusas, e chegam ao poder, ao governo, com prestígio, com força e com voz. É o caso da Hungria, é o caso do Erdogan na Turquia, Putin na Rússia, Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, Donald Trump nos Estados Unidos, Rodrigo Duterte nas Filipinas e o Vladimir Zelensky na Ucrânia e o Jair Bolsonaro no Brasil. Né? Eles são governantes que provavelmente não chegariam ao poder sem que se formasse um conjunto muito imprevisto de fatores. Por exemplo, né, uma combinação que faz rupturas eleitorais, né, provocada por esse conjunto, ruptura eleitoral, desorientação dos partidos e das forças políticas tradicionais, a esquerda e a direita, tá? A governabilidade difícil e assentada em coalizões parlamentares instáveis, o desencanto social e a complacência da população. Seja qual for o país que eu citei, qualquer experiência democrática, o problema é que ela sempre apresenta um tipo de disfuncionalidade. A democracia não é nem estável, nem absolutamente funcional. Né? Por quê? Porque nenhum regime que prega a liberdade ele pode ser sólido, porque a liberdade está sempre em movimento. Nós sempre podemos perguntar, não poderia ser de outra maneira? Né? E esse é a grande potência da liberdade. Né? E, portanto, por que um regime democrático tem necessariamente que não ser completamente sólido e sempre traz disfuncionalidade? O risco da manipulação operada por governantes com tendência autocrática e com mentalidade autoritária é muito grande. O Sérgio Abranches, que é um escritor e um cientista político, ele diz que ele tem uma frase que eu acho que é legal para a gente pensar: a democracia é como Troia, ela é sempre vulnerável a um ataque por dentro, por ser um regime de liberdade. Né? E nós precisamos, então, refletir sobre as incertezas desse tempo, né? Esse tempo em que a democracia está perdendo as suas amarras. Né? Se nós repararmos, o Brasil está se adaptando a padrões cada vez mais baixos de exigência nas políticas públicas. Reparem a educação, a saúde e o meio ambiente. O Brasil está se adaptando a padrões cada vez mais baixos no comportamento das suas autoridades, no comportamento da sua polícia, no comportamento do setor público, na representatividade do Congresso. E o país também atingiu um novo patamar de autoritarismo que beira o obscurantismo no campo cultural, sem dúvida, no meio ambiente, sem dúvida, e na saúde pública. Né? O que está em aceleração no Brasil não é um comportamento
de direita, é a projeção de um conjunto, de um ideário de valores profundamente reacionários. Nada impede que a direita seja democrática. A periferia da direita é o pensamento reacionário. E o que está em aceleração é a projeção de um ideário de valores reacionário, como se a nossa mente naufragasse, nesse caldo reacionário. E talvez a gente tenha que considerar uma outra coisa, que é pensar que o conteúdo e a intensidade dessa complacência que nós estamos que está irrompendo por vários setores da sociedade brasileira e nas instituições também seja sintoma de alguma coisa mais profundo que nós precisamos entender. É como se algo tivesse emergido, vindo à tona, de uma espécie de fundo regressivo da sociedade brasileira, que nenhum de nós imaginava que existia com essa potência. Você pensa um desregramento generalizado, a perda aguda de referências éticas, a desqualificação daquilo que é politicamente divergente, a intimidação pelo insulto, pela intriga, pela difamação. E talvez a nossa grande dificuldade é a absoluta indiferença de setores da sociedade diante da morte de hoje 175 mil brasileiros na pandemia. E talvez a dificuldade seja essa. O que é que veio à tona? Nós precisamos entender o que veio à tona na sociedade brasileira, o que foi destampado, para que a gente possa, ao compreender, pensar com o que nós vamos fazer a partir disso. Porque uma coisa é o seguinte, os governos desse tipo, governos populistas, podem passar. Nós vimos o Trump. Mas o preço que eles cobram é alto, o preço da experiência é alto. Então, nós podemos pensar, como aconteceu agora com o Trump, que alguns podem ser varridos pelas urnas, porque eles não conseguiram avançar até o fim no dano às instituições democráticas. Também não conseguiram neutralizar completamente o funcionamento dos mecanismos de freio e de contrapeso das instituições. Mas, independente disso, eles deixam atrás de si um legado muito grande de danos. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o legado que o Trump está deixando à democracia norte-americana. Vai ser preciso reconstruir duramente o que ele demoliu, além de restabelecer as condições de governança democrática. O caso do Trump é um caso muito emblemático para nós pensarmos que, sim, esse tipo de governo pode passar, mas o preço que ele vai cobrar é alto. E outros governos têm potencial para sair dos limites. E isso acontece quando e avançar no sentido, aí sim, de um experimento profundamente autoritário, de um tipo de autoritarismo novo que nós não sabemos ainda a forma. Mas isso acontece quando o governante vai obter sucesso no ataque simultâneo à imprensa, às universidades, ao Congresso e ao Judiciário. Quando o governante consegue subjugar os governos estaduais e mobilizar as ruas a seu favor. Nessa circunstância, a escalada autoritária é irreversível, a não ser que a sociedade, de novo, consiga resistir a tempo e consiga convocar as instituições de autodefesa da democracia. Mas as instituições não se defendem sozinhas. Depende da sociedade estar convencida de que o experimento democrático precisa ser defendido. Então, por quê? Nos dois casos, o perigo existe. E ele é real. E traz riscos iminentes e concretos para a liberdade em vários países do mundo.
Portanto, eu diria que não é hora de nós normalizarmos o que não é normal. Eu acho que, ao contrário, é preciso que a sociedade se convença, e é preciso convencer a sociedade a se mexer politicamente no sentido de, com um propósito objetivo: vamos garantir o futuro da democracia, vamos projetar o futuro como tem sido feito na história do Brasil, e vamos projetar um futuro democrático. Porque a democracia só vai funcionar e só vai sobreviver às custas da sociedade. Os brasileiros precisam nós hoje precisamos pensar um futuro no Brasil convencidos da legitimidade dos princípios dos valores democráticos, mobilizar esses princípios e defender esses princípios, e considerar que nós queremos ter no nosso futuro, eles são imprescindíveis para o nosso futuro, porque nós queremos um futuro, uma vida feliz, uma vida livre e uma vida civilizada. Muito obrigada.